Foi nesse momento que o chão começou a tremer violentamente. Criaturas gigantes em forma de centopeias começaram a surgir do solo, trazendo uma nova ameaça. Agora, além dos zumbis, eles também precisavam lidar com esses monstros colossais. Azil tentou atacar uma das centopeias, mas seus golpes não causaram nenhum dano. O líder da guilda Asura, vendo que a situação estava completamente fora de controle, disse que, mesmo contra a vontade, eles teriam que recuar. Su-ho pensava se a missão deles era fechar a fenda dimensional. Será que, se a guilda Scavenger derrotasse o chefe da dungeon, isso bastaria para completar a missão? Antes que pudesse pensar mais, uma presença imensa se aproximou. O líder da Asura reconheceu a direção de onde ela vinha. Era o caminho que os inimigos tinham seguido. Su-ho não sabia explicar porquê, mas seus sentidos alertavam que aquela criatura era diferente. Ele podia ver o nome dela brilhando em vermelho, como um sinal de perigo absoluto. Era claro, aquilo era uma calamidade. O monstro soltou um rugido poderoso e, com uma única ordem, fez com que todos os zumbis recuassem. Apareceu na frente de Azil e perguntou se ela podia entendê-lo. Ela respondeu que sim. O monstro ficou visivelmente aliviado por finalmente encontrar alguém com quem pudesse conversar. Azil achou o comportamento dele estranho, até amigável, mas essa sensação durou pouco. Uma das centopeias o atacou. O monstro reagiu no mesmo instante, destruindo a criatura com um movimento só. Disse a Azil que, antes de continuarem a conversa, ele precisava eliminar os que não o escutavam. Com um chute, esmagou outra centopeia sem esforço. Su-ho assistia, confuso, sem entender por que um monstro estava matando outros monstros. A criatura continuou o massacre até que não restasse mais nenhum inimigo. A guilda Asura observava, sem saber o que pensar. O que um ser desse nível fazia numa dungeon comum? Quando o monstro percebeu que o resto dos caçadores não conseguia se comunicar com ele, decidiu que não serviam para nada, e por isso deveriam morrer. Antes que pudesse atacar, Su-ho avançou e o atingiu com um golpe direto. Disse que matar alguém só porque não entende o que diz não fazia sentido. O monstro, surpreso, percebeu que Su-ho também conseguia compreendê-lo. Ainda assim, decidiu atacá-lo. Azil gritou o nome de Su-ho. O monstro então perguntou se eles eram companheiros. Disse que não era exatamente um pedido de desculpas, mas ele não mataria Azil. Seria bom ter alguém com quem conversar, principalmente sobre a Guerra dos Monarcas. Queria saber quem havia vencido. Azil ficou paralisada, sem saber o que responder. O monstro, ao ver seu silêncio, concluiu que ela não tinha mais utilidade. Estava prestes a atacá-la, mas nesse instante, Su-ho ativou sua recompensa da missão diária. Se recuperou completamente. Disse que se ele estava falando da Guerra dos Monarcas, havia algo que ele precisava saber. Todos os monarcas foram mortos. Todos, pelas mãos do Monarca das Sombras. O monstro perguntou se durante todo o tempo em que ficou preso ali, a guerra já tinha chegado ao fim. Su-ho confirmou. O monstro diz que se o Monarca das Sombras matou todos os outros, então isso incluía até o Monarca do Corpo de Ferro. A criatura para diante de Su-ho e diz que então Tarnak, o monarca do Corpo de Ferro, também morreu. Su-ho observa a criatura e pensa que, já que ela mencionou esse monarca, talvez seja um dos monstros dele. Mas antes que termine o raciocínio, Amut o ataca. Su-ho desvia e grita perguntando o que ele está fazendo. A criatura diz que Su-ho pensa demais e que provavelmente está inventando alguma mentira para contar. Avisa que se ele responder rápido, não vai matá-lo. E pergunta de novo se o Monarca das Sombras matou o monarca do Corpo de Ferro. Su-ho confirma. Nesse instante, a criatura exala uma aura assustadora e solta um rugido dizendo que então Tarnak foi pro inferno e que devia agradecer ao Monarca das Sombras por isso. Su-ho pergunta se ele não é da mesma raça que o Monarca do Corpo de Ferro, mas Amut não gosta da pergunta e parte pra cima dele. Antes que o soco o atinja, correntes aparecem do nada, prendendo Amut e puxando-o de volta para sua sala. Su-ho fica sem entender o que aconteceu. Yasel vai verificar se ele está bem. Su-ho diz que não sabe o que foi aquilo, mas que agora precisam tratar os caçadores e Gray enquanto ainda podem. Nesse momento, a missão de emergência muda e aparece um novo objetivo: libertar o herdeiro do Corpo de Ferro. Eles seguem até a sala onde Amut está acorrentado. Assim que vê Su-ho, ele diz que não acredita que vieram ali vê-lo. Su-ho responde que foi para conversar direito e Amut retruca que eles já conversaram. Su-ho diz que tentar matar alguém não é conversa. E Amut responde que aprendeu desse jeito e que se quiser reclamar, reclame no túmulo de Tarnak. Su-ho pensa que ele parece só uma criança teimosa e
sincera. Pergunta então por que ele odeia o monarca do corpo de ferro. Amut explica que foi criado por Tarnak por um feiticeiro, mas depois foi abandonado ali. Suho pergunta se ele consegue quebrar as correntes, e Amut diz que sim, mas são mágicas. Mesmo que as destrua, elas voltam a prendê-lo se ele tentar ir longe demais. Suho pensa que deve haver um jeito de libertá-lo, talvez se conseguir arrancar as estacas. Suho pergunta se os monstros já estavam ali quando ele foi selado, e Amut confirma. Então Suho percebe que ele não é o chefe da dungeon. Quando pergunta se Amut já viu alguma porta grande por ali, o monstro responde que nunca saiu daquela sala e reclama das perguntas. Suho reflete que deve haver um verdadeiro boss, e que Amut só foi acorrentado porque representava algum perigo para ele. Então Suho propõe que, se o libertar, Amut ouça seu pedido. Amut concorda, mas avisa que se for uma piada, Suho sabe o que vai acontecer. Suho garante que vai fazer a dungeon colapsar matando o mestre dela, o que derrubaria as estacas e libertaria Amut. O monstro acha a ideia divertida e resolve acreditar. Suho deixa Beru tomando conta dele e parte com Azil em direção à sala do boss. Amut pensa que, mesmo sem conhecê-lo direito, viu convicção em suas palavras. Lembra que Tarnak dizia que ser forte era tudo o que importava, mas agora entende que, às vezes, os mais fracos também podem ser fortes. E talvez aquele jovem realmente possa libertá-lo daquele lugar. Suho e Azil finalmente chegam à sala do boss. Em frente ao portal, Suho e Amut lutavam para atravessar, mas as correntes não deixavam. Parecia que elas sentiam quando Amut tentava sair. Cansado, ele comentou isso, e Suho respondeu que então seria a hora do plano 2. Ele e Azil derrotariam o chefe da dungeon, e no colapso, Amut aproveitaria para escapar pelo portal das sombras. Amut perguntou o que fariam se isso falhasse, e Suho diz que tinha um plano reserva. Amut fala que qualquer coisa seria melhor do que continuar preso ali. No presente, Suho estava diante do chefe da dungeon. O monstro lançou um ataque de areia, e Suho teve que usar seus cortes para escapar. Ele percebeu que não conseguia se aproximar. Aquela areia o impedia, e o inimigo ainda era um boss de rank A. Se continuasse assim, Suho ficaria sem mana antes da luta acabar. Azil então lançou sua lança, e Suho usou a autoridade do monarca para dar propulsão ao ataque. Mas o boss desvia o ataque com facilidade. Suho grita para Azil que usariam a habilidade deles. Determinada, Azil ativou seu poder, feliz por finalmente poder ser útil. Logo depois, caiu no chão exausta, mas satisfeita, pensando que agora que sabia como recarregar a habilidade, poderia ajudar mais. Com o poder dela em seu corpo, Suho avançou e desferiu um único soco no boss, derrotando-o instantaneamente. A dungeon começou a desabar. As paredes rachavam, as estacas se soltavam e caíam. Beru gritou para o jacaré segui-lo. Enquanto isso, Amut lembrava do motivo de ter se tornado um experimento. Recordava das torturas que sofreu, Tarnak destruindo seu corpo e o feiticeiro o regenerando, repetidas vezes. Quanto mais o experimento avançava, mais forte ele ficava, mas sua mente se quebrava. Até que um dia, incapaz de suportar, arrancou os próprios olhos e passou a encontrar prazer na dor. Tudo o que desejava era sentir a vastidão da natureza. Nesse momento, uma das estacas o atingiu. Ele percebeu que preferiam matá-lo a libertá-lo e gritou o nome de Tarnak com ódio. Antes que fosse esmagado, Suho apareceu, empurrando as estacas para longe, mas elas não paravam. Desesperado, Suho abriu o portal das sombras e lançou as estacas lá dentro. Amut se perguntou por que Suho estava indo tão longe por ele. Pensou que agora entendia por que o Monarca das Sombras havia vencido aquela guerra. Pediu para Suho fazer mais um esforço com ele, e juntos enfrentaram o colapso da dungeon. Quando tudo terminou, Azil acordou confusa, perguntando o que havia acontecido. Beru mandou que ela ficasse quieta. Então ela viu os dois, Suho e Amut, caídos, dormindo lado a lado, exaustos. Na associação, o diretor refletia. Graças às suas lembranças, havia conseguido reorganizar tudo rapidamente e conter o caos. Mas uma nova preocupação surgia. A poeira estelar, um estimulante capaz de aumentar o rank de caçadores sem efeitos colaterais. Tudo indicava que a Guilda Fiend estava por trás disso. O telefone tocou. Ao atender, ele ouviu a voz aflita de Jin-Ho, dizendo que seu sobrinho havia desaparecido dentro de um portal. O diretor congelou, pensando com espanto. Então o filho de Jin-Woo sumiu?